Salve, salve, amigos, seguidores, famílias, podcast do Bioma 7. Lembrando que aqui pode tudo, desde que seja você, sempre. O assunto tributos, imposto de renda, IR, ICMS, a gente escuta falar já tem um bom tempo. Agora, renúncia fiscal. O que é isso? A que se deve? Qual que é o processo? Qual que é a real significância disso para você, empresário? Veja só que legal, estou aqui com o time de especialistas, professor Douglas, seja bem-vindo, e o seu sócio Felipe, ambos os dois da agência FS4U, ou Faz Sentido para Você. Eles vão contar um pouquinho desse bate-bola aí. Sejam bem-vindos. Felipe. Obrigado, Elton. Obrigado pelo convite, Douglas. Prazer estar aqui do teu lado. Bora conversar com esse empresariado sobre renúncia fiscal, hein? Bacana. Felipe, eu vou começar por você, porque o Douglas já é meu amigo de muito tempo já. Por favor. Douglas, brincadeiras à parte, cara, obrado por estar aqui. É um prazer. É sempre legal conversar contigo. Falando de coisa boa. Falando de coisa boa. Exatamente. Faz sentido para você? Como é que nasce essa ideia? O que é renúncia fiscal? Por onde você começaria, por favor? Vamos lá, gente. É bacana a gente começar a informar o empresariado sobre como funcionam as destinações do IR. A proposta nossa é educar as empresas hoje que tributam pelo lucro real e têm seus lucros para que elas possam destinar parte do seu imposto para vários projetos. E aí nós temos algumas áreas, Elton, até para os empresários entender, que é cultura, que é o esporte, que é a criança, o idoso e a área da saúde. E durante essa conversa a gente vai adentrar sobre como funciona, o porquê que a FS4U está vindo com essa proposta de trazer a informação e educar, informar e cultivar uma proposta do bem ou o ecossistema do bem, como a gente está hoje lançando aqui na plataforma. Se faz sentido para você, empresário, que eu acho que a pegada é por aí, certo? A agência de vocês nasce com qual propósito e quando que nasceu, por favor? Perfeito. Bom, o que faz sentido para você já tem 5 anos no mercado. Legal. Há 3 anos nós batizamos esse nome FS4U, com a proposta justamente de entender o que as empresas buscam, Elton. Então, a gente percebe esse fato do terceiro setor em ter vários projetos muito bons, mas eles quererem vender, aproveitar a proposta, mas sem perguntar para as empresas o que realmente toca o coração, qual é o DNA da empresa, qual é o propósito da empresa, o que as empresas buscam. Então, a FS4U veio na contramão da captação invertida, que é perguntar para os empresários o que eles querem e nós vamos buscar em nosso portfólio, em nosso banco de projetos, ações que atendam à necessidade deles. Então, eu estou aqui com o meu ex-professor Douglas, que me deu muita aula sobre Kotler, e a gente pegou uma definição roubartilhando. Eu preciso entender o que o meu cliente busca. Após isso, eu preciso atender à necessidade e superar a expectativa deles. E a proposta da FS4U com o nosso time é justamente esse: trazer essa proposta de informação, conseguir conscientizar o empresário sobre todas as oportunidades que existem no mercado e de que forma ele pode gerar valor para a sua marca, como que ele pode atrelar questões importantes à empresa. Douglas, maravilha, entender para atender o cliente. Sim. Eu já vi palestra do Douglas, já tive a oportunidade de assistir algumas aulas dele, mas em conversa de botequim aí ele também sempre traz esse assunto, que aliás não pare com isso, é muito interessante. Douglas, eu sou um PJ hoje e eu declaro meu imposto de renda anualmente. O que faria sentido para mim se eu quero destinar isso para uma causa mais justa? Ou seja, aquela fatia que eu tenho que pagar, como é que eu posso fazer isso de uma maneira mais inteligente, por favor? Perfeito. Falando inicialmente, vamos lá, de imposto de renda pessoa jurídica, RPJ. Tá. Exclusivamente disso nesse momento. Se você tributa por lucro real, que é uma restrição governamental, você pode sim destinar parte disso, parte do que você paga para projetos sociais, culturais, esportivos, como o Felipe muito bem falou aqui. A grande questão, meu caro Elton, é que muitas vezes você tem que descobrir aonde você vai maximizar este investimento. E eu acho que isso é muito importante. É um investimento. Por quê? Porque você pode deixar para o governo ou pode colocar num projeto que faça sentido para você. Eis o motivo aí da agência ter esse nome. E por que nós chamamos de investimento? É você maximizar isso. Vamos falar hipoteticamente que você tem aí, você vai redirecionar impostos na ordem de 100 mil, por exemplo. Ok. Você tem esse valor, só para a gente ser um pouquinho didático aqui. Você entendendo o que o teu cliente quer,
você empresário, entender o que os seus funcionários acham importante. Você escolhe o melhor projeto para redirecionar. E o que acontece muito claramente, o Felipe muito bem falou, é comum os detentores de direitos, essas pessoas que são os organizadores desses projetos, saírem passando o chapéu, certo? E o que o empresário bonzinho faz? Ele ajuda. O que é ajudar? Ao invés de ele colocar 100 mil num projeto que faça sentido, ele vai ter o maior retorno, ele seja o grande apoiador daquele projeto, ele dá 10 para aquele, 10 para outro, 5 para outro, 2 para outro, 10 para outro. E nesse momento, ele dilui a sua estratégia. Ele pode sim ajudar muita gente, mas não resolve o problema de ninguém. E nesse exato momento, ele poderia sim apoiar um determinado projeto, colocando aqueles 100 mil reais, ter um retorno da sua imagem vinculada a esse projeto. Eu acho que é muito importante. E isso vai fazer com que a empresa dele lucre. Lucre o quê? Na sua imagem. A sua imagem diante dos seus clientes, sua imagem diante dos seus fornecedores e diante dos seus funcionários. Muitas empresas nos procuram porque elas querem apoiar projetos que os funcionários deles gostariam de ter. Eles acham que isso é um valor muito importante. E daí que funciona. Então, o entender para atender tem tudo a ver com isso. Eis o motivo que eu, quando me associei ao Filipe, fiz questão de apoiar com ações. Ele é o homem do terceiro setor. Eu sou um profissional de marketing, verificando o que a gente pode fazer para maximizar esse apoio, tá ok? Entendi. Certo? Isso que é o processo. Filipe, faz de conta que eu sou um PJ, eu sou uma empresa, certo? Fiquei sabendo do serviço de vocês, gostei da pegada e você está me entrevistando aqui agora, certo? Perfeito. Você vai perguntar o que para mim? O que você perguntaria? Elton, o que toca o teu coração? Se você pudesse hoje... a gente sempre faz um pitch, né, Elton? Uhum. Todas as empresas pagam impostos. Certo. Para onde vai ter o imposto? Eu acho que vai para o governo. Todos vão responder para o governo. A pergunta é, se você pudesse apoiar uma causa que toca o teu coração, que está atrelado ao DNA, que pudesse te expor marcas, que você pudesse gerar negócios, que gerasse impacto e transformação social, gratuitamente, você faria? Com certeza. Inclusive, eu gosto de cultura, música. Olha que bacana. Então, porque sou músico. Essa é a nossa pegada. Então, vamos entender um pouquinho mais do Elton de cultura. Tá. Música, que tipo de música você gosta? Jazz, blues, Jazz. rock. Boa, sensacional, ótimo. Você gostaria de ter um projeto onde tivesse uma banda, tivesse um festival, uma apresentação, ou fosse uma oficina para crianças? Olha, se tiver opções... Sim. Que eu entendo é o seguinte, se vai ser destinado para esse momento da cultura, música, mesmo que seja rock, jazz e blues, que vocês me apresentem aí uma gama onde eu possa estar destinando. É mais ou menos isso? Perfeito, exatamente isso. Então a gente vai entender um pouquinho mais o que o Elton busca, qual é a proposta de vocês e trazer proponentes qualificados, que isso é bem importante. Né? O Douglas diz essa questão do terceiro setor. Então hoje a gente tem um banco de projetos. Você vem do terceiro setor, Eu né? venho do terceiro setor. Tá, ok. Então a gente entende um pouquinho desse gap aí do terceiro setor, a linguagem que eles utilizam muito, a ajuda, que é proibido na nossa agência. Sim. A gente não ajuda, a gente conecta. É diferente. A gente está aqui para gerar valor para as empresas, mas apoiando causas que realmente façam sentido. Entendi. Então a proposta nossa é entender o que o Elton busca, a gente vai buscar opções no mercado que atendam a tua necessidade. Caso você goste de alguma, quem vai vender o projeto, Elton, não é o Douglas e não é o Filipe de Jazz. Até porque a gente não sabe. Não Né? entendo Eu nada toco de jazz. teclado, mas é muito tempo, então não vai dar boa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai trazer o proponente qualificado que escreveu o projeto para falar contigo. Para que ele sim se venda de uma forma profissional, mostrando todas as vantagens do projeto. E essa comunicação direta, Elton, que eu acho que é um dos diferenciais da agência, a gente quer entender e quer que você compre com uma satisfação e com informação do próprio proponente. Legal. Você falou aí 5 palavras principais, mas eu vou roubar uma e vou utilizar. Informação. Exemplo, eu gosto que vá para música. Mas eu noto que meu quadro de funcionários, vamos supor, sejam uns 44, a minha cultura da minha empresa tem um perfil que, de repente, pode ser destinado para outro momento. Por exemplo, saúde. Você me explicou nos bastidores que tem a parte para idosos, pacientes com deficiências, PCDs, enfim, certo? Vocês também prestam essa consultoria, tipo assim, Elton, ok, você quer que vá para música, mas podemos dar uma olhadinha na tua empresa com licença para a gente fazer aí para a gente brifar aí, para ver como é que está a situação de filosofia, como é que é o perfil do teu funcionário, de um modo geral? Vocês fazem isso também? Claro, Elton. Esse momento aqui é até importantíssimo. A gente está vivendo, né, um momento muito
importante do ano, porque as empresas têm até o dia 28 de dezembro, que é o último dia fiscal. E encerra a janela dia 28 agora. Encerra a janela, para fazer as destinações fiscais do IRPJ. Tá. E nisso as empresas podem destinar até 10% do IR, Elton. E assim, essa informação a gente percebe que as empresas não sabem. Né? Uma coisa importante, você falou, ou cultura ou meus funcionários querem alguma coisa. Pode os dois. Pode os Pode dois. os três. Pode os quatro. Olha que bacana. Olha, uma coisa bem importante. Exato. Empresário, dia 28 de dezembro encerra a janela. É isso. É Exatamente. isso. E informação adicional pode ser direcionado para Vamos lá, o empresário pode destinar 10% do imposto devido, Elton. 10%. 10%, da seguinte forma: 4% vai para a Rouanet, que é cultura, Ok. 2% lei de incentivo ao esporte, Aí deu 6, 1% para o fundo do idoso, 7. 1% para o fundo da infância e da adolescente, E os outros últimos que é o dois? FIA, e os dois últimos são o Pronon e o Pronas. O que é Pronon e o Pronas? Por gente? favor. É o programa do governo federal do Ministério da Saúde. Uma lei voltada à oncologia, Pronon, e a outra, Pronas, é para PCDs. Ok. E aqui muitas APAES escrevem projetos, e vai sair agora, dia 4 de dezembro, a lista dos aprovados, que as empresas vão poder fazer a sua destinação até o dia 28, nesses 10%, nessas 5 áreas que a gente trabalha: cultura, esporte, idoso, criança e saúde. Ok. Dia 28 para quem faz a contribuição anualmente, é isso? Todas. Todas. Então, assim, nós temos hoje 3 tipos de empresas, né, Tá. Elton? Tem empresas que fazem repasses mensais, trimestrais e anuais. A grande maioria do Brasil, né, Douglas, Anual. utiliza anual. Né? Então, a gente percebe que 95% das empresas fecham o seu faturamento em outubro, novembro, começam a encontrar projetos, a conversar, e em dezembro efetivam o seu pagamento. Perfeito. Então, dia 28, não tem como, 4 horas da tarde, fecha, é o último dia. Não fez, só em 2024. Vocês entram num acordo aí para me explicarem o seguinte. Eu, Elton, e vejo muito pelo que eu tenho lido, quando se fala em renúncia fiscal, automaticamente vem Lei Rouanet na pauta, na agenda ou na temática ou no bate-papo aí de qualquer esquina, por assim dizer. Escolham Douglas ou Filipe, por favor. Gente se completa, né? Os dois. Então vamos lá. Filipe, Então, começa. Elton, o que acontece com a Lei Rouanet? É a lei mais divulgada, é a mais exposta no Brasil. A gente sabe que tem N projetos na Lei Rouanet. A lei de incentivo não é só Rouanet. Mas no nosso banco de projetos, por exemplo, nos 200 projetos que a gente tem, entre 80 e 90 projetos são só cultura. Certo. Por quê? Porque o que mais tem no Brasil é produtores culturais com os projetos aprovados. Quando a gente fala um pouquinho de lei de incentivo, Elton, acho que é bacana a gente falar nos 3 entes, né? Que eu estava conversando aqui com o Douglas, e a gente tem esse processo. Quais são os 3 entes? A gente tem o proponente, que é quem propõe o projeto. A gente tem o governo, que ele é o fiscalizador, o mediador, o que aprova ou desaprova. E nós temos os incentivadores, que são os patrocinadores, que usam os seus impostos para redirecionar para essas causas. Então, esses 3 entes fazem parte desse ciclo renúncia fiscal. Proponente é quem escreve o projeto, vai ser submetido ou não pelo governo. O governo aprova o projeto e ou certificado, se for estadual ou federal, o diário oficial. E as empresas com esse documento se sentem confortáveis e tranquilas para aportar no projeto. A questão da Rouanet é porque ela é a mais vista e mais falada, e existe maior exposição. Mas as outras leis são tão importantes e nós conseguimos trabalhar de uma forma muito integrada com as empresas, apresentando essas oportunidades também. O Douglas vai falar um pouquinho para a gente aqui de exposição de marca, comunicação, e a Rouanet. É importante a a gente gente olhar consegue isso. trabalhar isso. Eu queria dar um destaque em especial também para a lei do esporte, tá ok? Porque a gente tem dentro da lei do esporte 2, vamos dizer, subcategorias aí. A gente tem um esporte que precisa de incentivo, porque é o esporte de iniciantes, e o esporte de alto desempenho, certo? Então, que já é uma coisa de exposição de marca muito forte. E eu sempre falo, Elton, brincando, mas tem tudo a ver, que nós somos o Tinder da renúncia fiscal, certo? Por que o Tinder da renúncia fiscal? Porque nós promovemos o encontro entre os proponentes, aqueles que têm os projetos, e o empresário, certo? E é importante que se fale aqui, é fundamental, do como nós sobrevivemos, da onde que vem a nossa renda, certo?
todos esses projetos, quando eles são escritos, é destinado uma parte para a captação. Por quê? Porque os próprios detentores de direitos são aqueles que vão buscar, eles vão vender o projeto para empresários. Isso tem um percentual disso, certo? Que está embutido dentro desse projeto. Quando nós promovemos a relação entre o empresário e esse projeto, nós temos um percentual que vem imediatamente para a agência. Então, a nossa remuneração não vem do empresário, a nossa remuneração não vem do projeto, ela já está embutida dentro do projeto. Então, isso é importantíssimo para que a gente possa ter essa relação. E, a partir disso, a exposição de marca tem que ser explorada, tem que ser muito bem explorada, certo? Nós temos aí, você pode, uma empresa, fazer um patrocínio direto. Ela vai, uma empresa de bebidas, vai lá, patrocina uma equipe de futebol e ela sai lucrando com isso, porque a exposição da marca está lá, certo? Mas se ela tiver incentivo, porque, afinal de contas, ela não está tirando o dinheiro do bolso, o dinheiro já estaria sendo aportado, isso é bem melhor para ela. Então, o custo dessa operação, certo? O custo desse patrocínio é zero. Mas por trás disso, nós temos, sim, maximizar o resultado dessa exposição de marca. Então, empresário, custo zero. Exatamente. Posso cravar isso? Pode gravar. E somos o Tinder da renúncia fiscal. Olha que interessante isso. Filipe, ser o Tinder da renúncia fiscal, certo? Vocês estão aí há 5 anos no mercado. Fizeram um rebranding de logomarca, que nasceu em abril mais ou menos. Muito bonito, inclusive. Obrigado. E a FS for You aí está nessa pegada. Me conta uma coisa. Quem declara bastante imposto de renda, quem declara em menos, como é que é a arrecadação aí desse perfil? Por exemplo, quem paga mais hoje é o industrial, é quem tem uma rede de farmácia, só para a gente entender um pouco desse perfil. Claro, claro. A questão, quando o Douglas diz sobre a tributação do lucro real, Elton, ela tem aí um limite. Então, a gente trabalha hoje com empresas que faturam mais de 70 milhões no ano. Esse é o corte que o governo nos diz. Tá. Né? Então, esse, pela questão contábil, é o número que a gente trabalha. Tá. Obviamente, as indústrias hoje têm um valor extremamente alto, automobilístico alto, gás e óleo, né? Muito forte, mineração. Então, são áreas que a gente percebe que existe um IR maior, mas nós aqui, eu acho que o importante, eu aproveitar esse momento, é trazer a proposta da educação do que o empresário pode fazer e a proposta da FS for You, né? Que a gente quer convidar você, empresário, a conhecer a nossa proposta. O que a gente está aqui, quais são as vantagens e por que ter uma agência de gestão e assessoria. Se o empresário não puder, qual que é o porta-voz dele? Geralmente é o contador da empresa? Como é que funciona? A maioria das entradas é o CFO, né? A área fiscal. Okay. Depois responsabilidade social, uma parte de ESG. E por último, a gente conversa com o time de marketing atrelando as estratégias. Mas o nosso canal principal é hoje fiscal. Secretárias, secretários das empresas, abram as portas para essa agência aí. Qual que é a contrapartida, eu como empresário, aonde que eu vou estar tendo a minha visibilidade se eu entrar nos projetos aí? Vamos lá. Acho que antes da gente falar um pouquinho dos projetos, é legal assim, poxa, mas por que ter FS for You? O que esses caras fazem? O que eles estão trazendo de novo no mercado? Então, a nossa proposta é para que o empresário, para que as empresas redirecionem os seus impostos de uma forma estratégica, Elton. Essa é a nossa pegada. E o conceito nosso é fazer o bem. Então, a gente está aqui para que a gente entenda que os impostos possam ser utilizados de uma forma bacana, que gere valor para a marca. E a FS for You está aqui para ser uma agência de facilitação. A gente quer facilitar o processo das empresas. Quando a gente fala de incentivo, tem muita coisa, tem muitos processos. Então, a gente tem um time hoje apto a desburocratizar a questão de contrato, recibo, vai para lá, vem para cá. Então, a gente já tem um time que facilita isso. A gente está aqui para otimizar o tempo dos colaboradores. Então, em vez, poxa, o que a gente quer? Esse proponente é bom, é qualificado? A agência já faz essa mediação para as empresas. Conseguimos colocar na mesa, Elton, que eu acho que isso é bacana, somente com quem você gosta de falar. Então, você deu o exemplo ali do jazz e do rock. Sim. Não faz sentido a gente colocar um projeto de samba. Por mais que a gente ache interessante, mas não é isso que o Elton nos pediu. Mas se eu notar que, de repente, que num projeto de samba tenha um músico lá que está com uma visibilidade bem alta, eu, como estrategista da minha empresa, falo assim, putz, eu gosto de jazz e blues, mas eu acho que eu quero destinar para aquele cantinho do samba. Com todo o respeito, cantinho do samba, que eu adoro samba. Eu também. Certo? É a nossa raiz, é o beat, enfim. Nossa, muito. E eu percebi como estratégia, pô, acho que vale mais pena ir para o samba lá.
sem problema nenhum. É estratégico isso? Claro, claro. É você que vai nos orientar. Tá. Nós estamos aqui para ser uma veia de facilitação para você. Ok. Colocar na mesa com quem você quer conversar, colocar na mesa propostas interessantes que gerem valor, que gerem exposição, que tenham o DNA de vocês atrelado. E o mais bacana, que essa assessoria que a gente faz para as empresas, e agora eu vou olhar para essa câmera, é sem custo. Então, como assim, gente? A gente não cobra nada das empresas para fazer esse trabalho. Como o Douglas falou, eu acho bacana a gente reforçar, que gera uma dúvida, mas todos os projetos, quando são inscritos, existe uma rubrica separada de captação de recursos. Na área da cultura, do esporte, idoso, fundo da criança, Pronom e Pronas. Então, nos próprios editais já tem esse percentual, que é o que a empresa vai receber. Então, nós emitimos a nota fiscal para o proponente e desse percentual é o nosso lucro, é a nossa sobrevivência da agência para fazer esse trabalho. E, além disso, a gente faz a gestão, Elton, que eu acho que é o caminho mais importante de tudo. Poxa, a gente está falando de como é importante redirecionar o imposto, qual é a estratégia, mas acompanhar aonde foi o meu imposto. Qual que é o prazo de validação, geralmente? Por exemplo, dia 28 de dezembro agora encerro, eu entrei um pouco antes disso, assino um contrato? Assina o contrato conosco, sim. Eu dou lá a procuração para vocês fazerem. Quando que eu vou começar a ter retorno disso? Geralmente, qual que é a média de prazo? Então vamos lá. Primeiro, assim, os projetos vão agora encerrar dia 28, após tem a liberação de recursos. Alguns projetos vão começar efetivamente entre fevereiro e março, dependendo da sua capacidade. Eles começam a acontecer. Né? Eles começam a acontecer. Começa a acontecer. De 24, né? Tá. De 24. Então, aí, efetivamente, quando ele começa a acontecer, que existe a exposição da marca, existe o relacionamento. E é legal que você falou de contrapartida. Tem algumas empresas, a gente pensa assim, é exclusivamente exposição de marca. Não. Tem muitas outras coisas que são importantes que muitos projetos fazem. Por exemplo? Pega um exemplo, dentro da área de automobilismo. Tá? Nós tivemos um projeto dentro da área do automobilismo que o proponente, certo, fazia como contrapartida, ele fazia exposições para os funcionários sobre direção defensiva. Então, eram palestras sobre direção defensiva. Então, um piloto de Stock Car, um piloto de Fórmula 3, Fórmula 4, vai ensinar como os teus motoristas dentro da empresa devem se portar. Ele faz um coaching para os motoristas, ele ensina os motoristas a dirigir, certo? Você veja uma coisa que não tem preço, certo? Uma coisa que realmente não é exposição de marca que vale a pena, mas esse é o tipo de retorno. Existem muitas outras coisas que são feitas, certo? Às vezes são feitos shows internos. A mesma banda que está apoiando, ele vem tocar na festa de final de ano da tua empresa, certo? E assim por diante. Nós procuramos administrar a melhor contrapartida, a melhor forma de ter isso aí, certo? Nós tivemos recentemente uma equipe de corridas, organização de corridas de rua, que ofereceu uma quantidade de inscrições para o apoiador, certo? Então, os funcionários que iriam correr não pagaram inscrição. E é um incentivo da empresa para a prática de esporte. É isso que são coisas importantes. Então, não é só essa coisa de expor, a gente pensa assim, é o show e dentro do show eu vou ter lá na abertura a logo da minha empresa. Não, eu vou ganhar tantos ingressos. Não, é muito mais. Meus caros empresários, a gente consegue fazer muita coisa. Acho que é legal também falar, né, da questão da importância para o colaborador. Né? Então, teve um outro evento que a gente conseguiu e fechou um camarote, onde o colaborador participou da festa da empresa. Então, como isso gera um engajamento, gera um pertencimento àquela empresa. Que quase endomarketing isso? Endomarketing. Total, na veia. Na veia. Né? Então, essas questões que o Douglas diz de contrapartida, a gente consegue trabalhar com o proponente e com o patrocinador para que seja da melhor forma possível, que as pessoas percebam o valor, a importância. Então, poxa, estou trabalhando aqui, como que eu posso ser valorizado? Essa é uma ótima oportunidade. Vocês falam de material humano, né, de promoção humana, de endomarketing, vocês falam de valor. Isso é muito interessante porque algumas especialistas de RH que passaram aqui pelo Bioma já, nas entrevistas passadas, né, elas falam que hoje o funcionário, que é o funcionário do futuro, é aquele que é treinado para soft skill. Que ele precisa ser enaltecido, e esse momento do endomarketing eu acho fenomenal. Um empresário inteligente deve olhar para isso, ao meu ver. Não, sem dúvida. Certo? E o mais interessante é que tem 10% do teu imposto, aí, do nosso imposto, que você já ia pagar de qualquer jeito. De qualquer jeito. Elton, uma coisa importante que a gente fala também, nesse processo nosso de gestão, que nós economizamos o dinheiro e o tempo do empresário.
Por que nós economizamos o dinheiro e o tempo? Se você entrar em alguns sites assim, certo? Sites de grandes empresas, dessas empresas que nós atendemos, elas tinham, antes de assinar o contrato conosco, se você tem um projeto de incentivo, clique aqui. Aí mande para nós o projeto, preencha a ficha corretamente, analise. E aí ele manda esse projeto e vai cair com uma equipe de pessoas, às vezes um funcionário, que vai analisar projeto a projeto para ver se está correto, se todos os papéis estão corretos, se já tem volume suficiente para que ele efetivamente aconteça, porque se ele não arrecadou nada, pode ser que o projeto não vá para frente. Uhum. Todo esse processo, vai ser feita uma análise para depois verificar, poxa, será que isso faz sentido para nós? Legal. O que nós fazemos? Nós fazemos esse filtro. Uhum. Esses mesmos proponentes mandam os projetos deles para nós. Nós filtramos, analisamos, vendo se está tudo corretamente e a partir desse momento nós colocamos na empresa só aqueles que interessam e nunca mandamos um só, tá ok? Nós mandamos rock, sim, mandamos jazz, sim, mas mandamos samba também, se nós soubermos que temos essa vertente que você pode ter. E a escolha é do empresário. A escolha do empresário. O empresário que vai escolher daquilo que nós oferecemos. Normalmente mandamos entre 2 a 3 projetos para ser uma coisa fácil de escolha, certo? E também que seja uma coisa que tenha razão dentro do que nós acreditamos. Então, nós prestamos uma assessoria nesse sentido, economizamos o tempo, economizamos o tempo dos funcionários, economizamos o recurso que iria fazer e ajudamos a gerir também todos esses papéis, como o Filipe bem falou, que é uma coisa delicada, que envolve recibo, entra aqui, etc. Afinal de contas, estamos tratando de governo. O que vocês já tiveram de feedback orgânico de empresários? Empresas aí. Vamos lá, a gente gosta... Depoimentos. Não, claro. Aquela mensagenzinha no celular que é boa de ouvir. Sim. Eu acho que a melhor referência que a gente tem é a indicação. Né? Então, que forma a gente trabalha isso e a gente adora esse conceito que a gente criou na agência, chamada CVM, que não tem nada a ver com a parte imobiliária. São cadeias de valores morais. Esse é o nosso conceito. O que significa isso? Toda empresa tem um campo de fornecedores e clientes. Então, a gente sempre conversa para que a empresa apoie os mesmos projetos com essa cadeia. Então, quando a gente tem um cliente, um fornecedor e a própria indústria, a própria empresa apoiando, a gente triplica essa ação via lei de incentivo e conseguimos trazer um conceito de comunicação, de relacionamento, ESG, atrelados a essa proposta. Então, eu acho assim, quando você tem essa abertura do empresariado de abrir a sua cadeia produtiva para a gente conversar, para mim o que mais vale é a entrega do que deu certo a nossa proposta. Ok, entendi. Douglas, na prática, me traga um exemplo, porque eu anotei uma pergunta aqui, inclusive eu construí ela junto contigo. Como as empresas podem, na prática, se utilizar da renúncia fiscal? Por favor. Vamos lá, na prática. Primeiramente, ela pode maximizar, sim, a sua imagem. Tá. Vamos lá. Acho que tem tudo a ver com isso. Hoje, clientes preferem comprar de empresas que sejam, entre aspas, boas. Empresas que tenham valores. Quem não é assim, né? Sim. No fundo, quem não é assim? Sim. Exato. Os clientes eles estão dispostos a pagar mais, certo, para comprar de uma empresa que tenha valores. Valores que tenham relação com ele. Então, nesse exato momento, você tem que entender claramente que, por ações como essa, que sem custo você consegue maximizar o valor da tua imagem, isso é uma coisa muito importante. Então, na prática, a gente tem as contrapartidas, na prática a gente tem a exposição da marca e na prática, principalmente, a gente tem o benefício que a empresa leva porque a empresa está apoiando aquele determinado projeto. Algumas empresas que às vezes a gente não dá bola, a gente não conhece, a gente não sabe, certo? Tem vários exemplos dele patrocinando ações de esporte, patrocinando ações sociais, certo? A empresa orgulhosa, nós tivemos recentemente o exemplo que o presidente de uma empresa cliente nossa, ele colocou, nós apoiamos um projeto no hospital de câncer, tá ok? E ele colocou no LinkedIn, eu tenho orgulho que nós fizemos isso. O presidente mundial mandou uma mensagem imediatamente abaixo, dizendo, eu tenho muito orgulho de vocês aí no Brasil, certo? Então isso aí são valores que arregaram de um presidente mundial, elogiando uma ação de uma filial local, e os funcionários todos aplaudindo porque gostaram daquilo. Quer dizer, é uma empresa que está voltada para o bem. E nós ficamos muito felizes porque, na prática, nós conseguimos promover esse encontro. Eles não sabiam desse hospital. Nós soubemos do hospital. Eles não sabiam como fazer. Nós sabíamos. Eles achavam que poderiam apoiar somente Lei Rouanet. E nós mostramos que tinham outras leis que poderiam ser exploradas. Então, nós fizemos realmente o bem dentro dessa relação. Na prática, Elton, o que nós podemos promover, sim, é um relacionamento muito claro,
certo? Um relacionamento muito forte, fazendo com que a imagem da empresa, de todas as formas, seja com clientes, seja com funcionários, seja com o mercado, de uma forma geral, elas sejam capitalizadas e tenham uma imagem do bem. Porque todo mundo sabe, é popular, que sabe, isso é Lei Rouanet. Então a empresa não tá gastando dinheiro, etc. É 4% apenas. 4%. E os outros 6 estão nas outras leis. Nas outras leis. Isso é importante bater, né? Sim. É Olha bem, não são os 4 da Lei Rouanet. E nesse momento a gente sabe, o público sabe que é um projeto incentivado, mas o público promove nesse momento uma ação boa, um reflexo bom, porque ele diz assim, nossa, eu sei que é incentivado, eu sei que a empresa não colocou dinheiro no bolso, mas ela escolheu muito bem onde colocar a sua imagem. E você também mata o rádio peão, né, das empresas, dizendo, olha aqui, tô 10 anos trabalhando, meu salário não aumenta, e os caras patrocinando a Estocar, os caras patrocinando um projeto que não tem nada a ver. Então, quando a gente traz esse conceito para dentro da empresa de verdade, Elton, o funcionário se sente muito feliz. O Douglas estava falando alguns exemplos. Me lembro muito de uma empresa que trouxe uma cantora para fazer o evento na festa de encerramento, e os colaboradores, quando a cantora falou o nome da empresa, o nome da dona, a alegria que fez isso, como mexeu para eles, a importância de trabalhar. Poxa, que bacana trabalhar numa empresa que me proporcionou um momento desse. Então a gente percebe que isso realmente faz um diferencial, um engajamento, um bem, e todo mundo se sente feliz em fazer parte daquele time, daquela empresa que proporcionou isso. Na prática, quando vocês fazem a primeira reunião, vocês já conseguem, evidentemente, elucidar tudo, trazer as claras e já saem, de repente, lá com um contrato, uma autorização. Vamos lá, acho que o primeiro passo... Como é que é o processo mercadológico de vocês? Mercadológico, vamos lá. O nosso hoje, a forma de nós encontrarmos empresas hoje está sendo muito pelas indicações. Então, perfeito. Isso eu acho que é o melhor caminho de todos. As empresas entenderam esse processo, obviamente, um dos motivos por não ter custo e um processo de gestão, que eu vou falar um pouquinho mais detalhado sobre essa ação importantíssima do acompanhamento dos projetos que nós fazemos, geram uma tranquilidade e uma transparência nas ações. A questão principal, como nós somos remunerados pelos projetos, também gera uma ação que não nos deixa numa situação delicada, em compliance, em comitês. A gente pode participar, nós não temos conflito de interesse. O nosso interesse é que as empresas usem os seus impostos de uma forma estratégica. Direcionamento vai redirecionar. Redirecionar. Tá? Exatamente. Redireciona para uma causa nobre, estratégica da empresa. É isso que é importante para nós. E o principal, Elton, na questão das empresas, o que a gente busca é cada vez mais e usar esses caminhos de comunicação, como podcast, como outras mídias, levar informação para o empresariado. A gente está falando agora aqui só de R, mas a gente tem o ICMS. Então, o Paraná hoje, empresas que pagam ICMS, tributam pelo lucro real e pelo lucro presumido, que aí você abre um leque gigante de empresas. Existe um programa de fomento do esporte e de cultura do estado do Paraná. E nós temos o ISS, que é a lei municipal, que é o Imposto sobre Serviços, e o IPTU. Olha só. Até o IPTU entrou na dança. Até o IPTU, na boa dança. Na excelente dança. Então, assim, eu pago IPTU, sou proprietário, eu posso ter um benefício fiscal apoiando um projeto de cultura no meu município. Isso é muito bacana. Né? E lá na prateleira de vocês está tudo organizadinho isso? Tudo organizadinho. Nós temos mais de 200 projetos. Certo? Essa é a diferença, o que nós fazemos diante de outras organizações. Vocês estão convidando o empresário para vir tomar um vinho num excelente restaurante. É mais ou menos isso. Com certeza. Com uma carta de vinhos, que tem 200 vinhos diferentes. A custo zero? A custo zero. Então, essa é uma relação clara, Elton. Então, por que nós falamos que nós ajudamos os empresários? Porque nós não só esclarecemos o que ele pode fazer com isso, nós também colaboramos com ele para que ele tenha o melhor retorno de imagem. Nós também colaboramos com eles, com bons exemplos de outros clientes nossos, certo? Dentro da área de endomarketing, certo? E nós conseguimos promover essa relação muito clara com os projetos sem ferir o ESG. Porque nós estamos oferecendo, nós não temos interesse no projeto ABC. Nós oferecemos aquele que interessa mais ao cliente. Inclusive, tem alguns projetos que nós gostamos. Alguns projetos que são paixões nossas. Claro que a gente tem aquele olharzinho gracioso para aquele projeto. Mas se o cliente não quer, não quer.
O cliente que é a razão da empresa existir. Por isso a frase faz sentido para você. Exatamente. Então, isso que eu acredito que nós, aí, os caras empresários, nós estamos para colaborar. Nós estamos aqui para colaborar com você, nesse momento e durante o ano inteiro. Porque muitas empresas fazem aportes trimestrais, clientes nossos, a cada 3 meses nós estamos lá, selecionando projetos, inclusive alguns que a empresa recolhe um pouquinho a cada trimestre para que no final do ano ela tenha um volume significativo para ter a melhor contrapartida. Você falou de ICMS, qual que é o significado da sigla, por favor, para os nossos seguidores aí? Circulação de mercadorias e serviços. E quando a gente fala de ICMS, a gente automaticamente pensa dos estados do Brasil. Sim. Se uma empresa lá da Bahia procurar vocês também dão condição de? Sim, existem. Ou seja, o território nacional inteiro pode procurar vocês. Nacional inteiro, por Nós favor. temos clientes em Goiás, clientes no Pará. E temos clientes do Paraná que pagam ICMS no Paraná e também pagam em São Paulo. Nossos amigos lá de Goiânia que nos seguem, tá aí, ó. Olha aí. FS4U faz sentido para você, a agência que redireciona a sua contribuição anual ou trimestral, mensal, porque o ICMS é mês, né? De até 10%. Lembrando que ele é Rouanet 4. Aí você 2. FIA, Fundo da Infância, 1. Fundo de Idoso, 1. Pronon e Pronas, 2, fechando os 10%. Ok. E uma coisa, você falou de Goiânia, temos um escritório em Goiânia. Falamos de São Paulo, temos um escritório em São Paulo também. O que a gente percebe, Alton? Sim, as empresas apoiam projetos, mas não existe o acompanhamento deles. Como que está o status? Recebeu o recurso, não recebeu, a marca foi posta, onde apareceu a minha marca, quantas pessoas foram impactadas. Então, esse é o gap que eu também já percebi do terceiro setor. Ele não consegue quantificar e mensurar para a empresa as ações, e esse é o trabalho que a agência faz. Entendi. Tá? Então, a gente acompanha o projeto e relaciona e relata à empresa o que está acontecendo. Vocês documentam através de relatórios como é que está o status daquela maturação do negócio. E todo ano eu posso investir no mesmo, posso mudar? Depende muito. Aí é questão do proponente e da aprovação de projetos. Entendi. Tem projetos que têm, por exemplo, fase 1, fase 2 e vão continuando, sem problema nenhum. Mas a ideia é que a gente também proporcione ou divulgue outros projetos e tal. Porque se o retorno para mim como empresário for válido e bom, como parece ser, claro, eu gostaria que fosse todo ano, né? E criar já aquela cultura para os meus funcionários, para minha família, para a família desses funcionários aí, que tipo, ó, a nossa empresa X está lá apoiando aquela causa tal. Né? Nós temos projetos, Elton, que acontecem e são renovados, quer dizer, eles precisam de 1 milhão para fazer um apoio de escolas públicas durante um ano. Okay. Quando aquele está sendo realizado, ele já está captando para o ano que vem, e já captando para o outro ano, e assim por diante. Ok. Parte final, eu deixo com você, Filipe, e na sequência, professor Douglas. Gente, a gente vem aqui fazer pedido, né, para que você, empresariado, que ouviu aqui o nosso podcast, que entendeu um pouquinho, toque aí o teu coração e seja estratégico na hora de você redirecionar o seu imposto, aproveitando esse momento aí federal que a gente está falando até o dia 28 de dezembro, não tem como ser outra data, é a data que o governo estipulou, e usa os 10%. É importante a gente falar que essas leis não são concorrentes, Elton. Elas somam-se. Então você pode apoiar a cultura no país, o esporte no país, o Fundo da Infância, Fundo de Idoso, o Pronon e o Pronas. E nós aqui viemos com uma proposta de criar o ecossistema do bem. A gente vem com essa missão de fortalecer o terceiro setor, a cadeia produtiva de cultura de esportes, as áreas sociais, atrelado ao imposto do empresariado, com uma agência especializada para contribuir, para facilitar o processo das empresas. Obrigado pela oportunidade, gente. E uma mensagem de Natal? Olha, um filho de Papai Noel, né? Meu pai é Papai Noel, então assim, é fácil para mim. Gente, eu desejo um ano e um Natal muito feliz, muito próspero. A gente passou por um período bem complicado em relação ao Covid. A gente viu algumas instituições do terceiro setor sofrer. A gente sentiu o impacto de algumas coisas. Mas acreditar, ter esperança, fazer o bem, é isso que nos alimenta e vai fortalecer. Feliz 2024, time! Professor Douglas, por gentileza. Para finalizar, eu gostaria de dizer a todos que foi um prazer estar aqui e é um grande prazer trabalhar nessa organização. Eu costumo dizer para o Filipe, nós temos várias pessoas envolvidas, certo? Hoje são 13 famílias envolvidas na agência
eu posso dizer que é uma agência realmente, como ele disse, do bem. Porque nós fazemos uma coisa muito boa. Nós colaboramos com projetos, nós profissionalizamos projetos e nós conscientizamos empresários. Então, a partir do momento que você, empresário, está disposto a se profissionalizar na sua área de renúncia fiscal, nos procure. Tenha certeza que nós daremos o melhor caminho para você. Maravilha. Professor Douglas, uma mensagem de Natal aí para a criançada. Eu desejo a todos, em especial todos os envolvidos no terceiro setor, que tenham um grande 2024 e um Natal muito feliz. Lembrando que temos 3 setores na economia, onde estão, em algum momento, eu acho que isso me falha a memória, no primeiro setor, as prefeituras, o Estado, as organizações políticas, daí a gente tem o setor da iniciativa privada, que são as empresas, os PJs, e temos o terceiro setor, onde a gente vai ter as ONGs, as OCIPs, os institutos. Perfeito. Está aqui um PhD no assunto, não ia deixar eu mentir numa hora dessa. Professor, obrigado. O prazer é sempre gigante, ainda mais do lado agora de um cara que fala bem pra caramba. Ah, imagina, obrigado, gente. Obrigado a oportunidade, Elton. Filipe, professor Douglas, parabéns. FS4U faz sentido para você? A agência que vai redirecionar a sua captação ou contribuição aí dos impostos de renda que são feitos todo ano para vocês, para o Brasil e para que isso seja revertido para todo mundo, inclusive na sua imagem empresário. Bioma 7 Podcast, aqui pode tudo, desde que seja você sempre. Obrigado, galera. Valeu. Valeu.